2 da aula de crimes omissivos, eu parei a primeira parte, exatamente nesse slide, falando para vocês sobre elementos que o tipo omissivo próprio traz, né? Essa divisão, inclusive, de elementos, vocês encontram muito bem na obra do professor César Roberto Bittencourt. Então, também a dica de acompanhar pelo material dele, que é um excelente material. Alguns outros autores já mencionam na parte 1 da aula, são todos que seguem mais ou menos essa linha do que eu estou trabalhando. Claro, né, pessoal, tem que entender que às vezes você pega um livro, coloca com outras palavras, coloca alguma outra coisa, mas essencialmente são esses elementos estruturais que nós precisamos trabalhar. Dito isso, nós precisamos então agora partir para a parte que eu considero um pouco mais complexa. Por que isso? Quando nós falamos dos crimes omissivos próprios, e até sendo bem pontual com vocês, é importante entendermos mais uma vez, né, que o exemplo maior que nós temos aqui é do artigo 135 do Código Penal. Né? É só um segundinho para eu poder jogar ele para vocês aqui num comentário rápido que eu acho importante fazer, complementar o que estamos falando na parte inicial da nossa aula, que diz o seguinte, né, vamos lá. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal. A criança abandonada, extraviada, ou pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave iminente perigo, ou não pedir, nesse caso, o socorro da autoridade pública. Deixa detenção de 1 a 6 meses ou multa. E que o parágrafo único que traz o aumento de pena quando estamos falando, né, de ter um resultado qualificado. Isto é, veja, se desta omissão resulta lesão corporal de natureza grave, que são os parágrafos constantes dentro do artigo 129, parágrafo 1º e 2º, a pena aumentará de metade. E se for morte, o resultado será triplicado. Lembrando, a necessidade de preenchimento dos elementos descritivos do tipo omissivo próprio. Esses requisitos que estão no slide, eles são complementares à análise da descrição típica. Quando fala em deixar de, é preciso que nesse deixar de, que é a omissão, tenha um agente conhecimento da situação fática, consciência, e que ele possa agir. E vamos supor aí que esse camarada, ele vê a situação, né? Ele tá, vai ele e um amigo pescar, e nenhum dos dois sabe nadar. Caso concreto, aliás, esse inclusive, que nós tivemos que fazer um acompanhamento em série de inquérito policial, interior de Santa Catarina, nesse caso, em que o agente foi pescar, ele, né, um dos filhos e um amigo, e nessa infelicidade, eles foram jogar a rede, né, na madrugada, e a correnteza puxou ele. Nenhum dos três sabia nadar. Nem o filho dele, que já era maior de idade, nem o amigo que estava junto, e tampouco ele. Os dois ali, o filho e o amigo, ficaram naquele desespero de como socorrê-lo. Tentaram jogar corda, jogar alguma coisa, eles viram o ato, mas não conseguiram alcançá-la a ponto de puxar. Tentaram, né? Até o filho ficou na hora imóvel, né? Depois que o pai afundou, ele tentou buscar, mas assim, eles não tinham magia. O que podia ser feito era jogar alguma coisa, mas sem conhecer, no escuro, né? Só com lanterna. Vendo a cena, sabendo que isso colocaria-os em risco propriamente dito, ali o dever está afastado. O dever de agir. Repito, não de si próprio, o dever de agir e não o dever de impedir o resultado. Além disso, o que é importante comentarmos, e aqui há uma divergência em alguns aspectos que eu costumo falar para vocês até aqui, só um pouquinho para abrir aqui o Código de Trânsito Brasileiro, porque eu quero destacar para vocês uma situação muito peculiar da omissão de socorro no trânsito, tá? Só um segundinho. Enquanto eu abrir aqui, eu vou conversando com vocês nesse aspecto. E nós temos aqui uma observação, porque no Código de Trânsito Brasileiro, na Lei 9.503, de 1997, nós temos na omissão, lá no artigo de número 300, sempre esqueci, 304 ou 305, vamos só pegar aqui rapidinho, entrando nos dispositivos penais, o 302 é o homicídio culposo, 303 é a lesão corporal culposa, cadê aqui? É o 304, exatamente isso, 304. 305 é afastar-se do local, então 304. Diz lá, deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Meus amigos, aqui tem uma disposição de redação que temos um problema muito sério, né? Principalmente no pertinente à quantificação de pena, etc. Quando nós olhamos para o dispositivo do 304, temos que entender que ele se aplica somente às questões de sinistro de trânsito. Contudo, é importante nós destacarmos uma situação bem peculiar. Olha o que diz o artigo. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima. Então, o que é a primeira imagem na cabeça? Que é o condutor do veículo, que ou ele provoca o sinistro, né? Então ele atropela o pedestre, o ciclista, ou ele abarroa seu veículo em outro, mas ele está bem, ou outro que não está. Ou ele bate seu veículo e seu passageiro não está bem. Ele na condução. E aqui temos um problema, né? Que diz o seguinte, continua o artigo. Ou não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa. Deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Essa parte secundária, inclusive teve uma modificação de redação agora, em 2023, veio para suprir uma dificuldade de redação que tinha anteriormente. Porque antes era, não podendo fazê-lo por justa causa, deixar de solicitar, e dava um entendimento de que essa atuação dele, porque veja como o artigo, a gente consegue entender o que está dizendo, só que a redação está ruim, mesmo modificada, diz lá, ou não podendo fazê-lo diretamente. Cara, não podendo fazê-lo diretamente. Exemplo, bateu o veículo na vítima, a vítima está presa, você não consegue tirar. Falta maquinário, vamos chamar a autoridade pública. Então, daí o crime seria nessa seguinte situação, onde você não pode prestar socorro, né, o motorista ali, o autor da conduta, não pode prestar socorro, ele deixar de solicitar ajuda da autoridade competente. E aqui é muito comum, nós temos algumas inclinações acadêmicas sobre o assunto. Exemplo, mas o meu celular é da operadora X. Não funciona na estrada. Putz, não tem que chamar a autoridade. Se eu saio do local, busco ajuda depois de algum lugar, vem uma pessoa e denuncia, como fica? Caso concreto, esse que eu já atuei. A pessoa sai do local, até ela pegar sinal, ela chegou num posto APRF. No qual também pegava sinal. Chega lá, comunica ao policial, olha, eu provoquei um acidente, aconteceu isso, eu tô aqui à disposição, aconteceu, o meu carro tá batido, vamos lá, o cara tá preso, eu não consegui ver, caiu na ribanceira, enfim, eu não consigo saber se o cara tá vivo ou não. Ok, exime a responsabilidade. Há um caso concreto um pouco mais pesado, né, em que o escritório que eu trabalhava há muitos anos atrás, isso ainda na época de faculdade, como estagiário, em que o motorista, né, ele provocou o acidente, na verdade, não foi ele que provocou o acidente, né, ele estava num cruzamento, ambos os cruzamentos, essas estradas vicinais, né, interior, ambos os cruzamentos, quando chegava na rotatória, tinha placa de redução da velocidade e tinha sinal de pare para os dois, mais ou menos como a gente tem com o trem, pare, olha, escuta, mais ou menos isso, parar, uma reduzida, fazer. O que acontece foi que quando ele está cruzando, ele está na preferencial. O outro camarada que está vindo para parar não está na preferencial. Ele é o cara que tem que parar, porque ele está na reta, né? O cara vem da estrada menor. Então, essa estrada com pista duplicada e tal. Então, quando ele vem aqui, esse cara chegou na entrada da rotatória para entrar, ele bateu o olho para a direita e o carro pegou no ponto cego. O cliente que nós atendemos veio e bateu na lateral desse veículo, projetou ele para fora da estrada, etc. Ele desceu até para socorrer e levou o inquérito. Houve um erro de imputação muito grave na imputação ali. Que aí ele foi imputado um crime de
omissão de socorro, 304, e também homicídio culposo e trânsito. Então, os dois. E aqui temos um problema de imputação. Por que isso? Porque se eu tenho essa imputação no culposo já, o homicídio culposo é absorvido a omissão de socorro. Porque, obviamente, resultou morte, porque não foi da omissão, foi da paulada. A imputação era da paulada, da batida, causa mortes. Politraumatismo decorrente do acidente de trânsito. E a omissão de socorro conjuntamente. Então, ou você responde pela omissão de socorro com aumento de pena causando morte, ou pelo homicídio culposo. É uma coisa ou outra. Não tem que ser feito. Não tem que ser feito. Mas, enfim. E aí nessa lógica, foi imputado provavelmente. Nesse campo de análise, o cliente ele era um pouco arrogante até, né? Ele acompanhando a audiência conjuntamente, com a pessoa que era meu chefe, todo aquele script de defesa, né, quem atua sabe que certas coisas a gente trabalha, obviamente você não pode, né, fazer fraude processual, longe disso, mas há coisas que o réu na sua defesa também pode não falar, justamente não piorar a situação. Só que ele era muito bocudo, esse cliente. Então, quando vem ali a autoridade, né, pergunta no interrogatório, né, o juiz, o senhor não viu o caso? Não, eu vi. Então o senhor confessa que provocou, assim, não, peraí, o cara não parou na rotatória, eu estava na rotatória, aí quem entrou primeiro, tá, eu tô entrando primeiro, o cara arranca, então assim, há um erro de placa, então, assim, toda essa discussão no processo, por isso que o aspecto de imputação objetiva, né, de sinalização, entrada, enfim, tinha uma série de falhas administrativas que inclusive foram consideradas por uma estrada na sentença. Mas, aí vem a parte da arrogância do réu, infelizmente. Abalou, capotou o veículo, ele desce para atender e sai. Disso ele comunica o seguro, chama a empresa para prestar serviço, para pegar o lixo dele, mas não fez uma comunicação imediata de socorro. Fez do sinistro, né, dizendo que tinha vítima e que não tinha como prestar socorro. E essa era a discussão feita. Infelizmente, por uma desatenção, talvez, do Ministério Público, por quem redigiu a denúncia, até hoje a gente não soube a explicação disso. É uma marca muito pequena, né, de tão essencial. Né? E o que aconteceu foi assim, às vezes um estagiário, né, com sobrecarga de processo, o agente ministerial também sobrecarga, acabou passando batido. Essa é a verdade. Essa questão que nós chegamos à conclusão, né, infelizmente. Né? Aquela imputação. Aí o magistrado, né, durante o relatório começa. Tá, o senhor não viu? Tá, aí bateu o que o senhor fez. Bom, bateu o carro do sujeito, caiu, barrando. Eu desci pra olhar. E deduzi que era inútil chamar socorro. Por isso, primeiro pro meu guincho, fez as comunicações com meus familiares, pra daí me preocupar em resolver a situação. Mas peraí, o senhor é da área de saúde, o senhor é médico? Não, não sou médico. O senhor é enfermeiro? O senhor é fisioterapeuta? O senhor é dentista? Não. Então como que o senhor pôde aferir que ele estava morto e que qualquer socorro era desnecessário? Aí, com um certo sarcasmo, olha pro mais alto assim, bom, é porque eu deduzi. E como a cabeça estava de um lado e o corpo do outro, e esse gesto aconteceu na audiência, não dava pra encaixar. E ele estava morto. Cara, uma hora bafafá na audiência com a resposta do réu. Super pesado o comentário dele, né? Foi até, de certa forma, aquele riso pesado, né? Entrou para os anais do escritório que eu trabalhava na época, né, ainda de série de transição, final da faculdade, começo de vida profissional autônoma, esse caso. É óbvio que ele não tinha uma omissão de socorro. É evidente, a vítima estava morta. Não tinha, veja, porque o requisito para você ter omissão de socorro é que a vítima esteja viva. Só que o mecanismo da redação do 304, ele é ruim. Não leva essas falhas técnicas. Às vezes por um despreparo, repito, com certeza não foi o promotor que numa vontade de um juízo, assim, incriminar, não foi. Longe disso, com toda certeza não foi. Assim como não foi também o magistrado, tinha que ter esclarecimento por conta da parte de interpretação. E que no primeiro momento, a resposta não havia sido feita pelo nosso escritório, tinha sido feita por um outro profissional que ele não deu conta e contratou a pessoa que trabalhava, inclusive, era meu professor de faculdade, excelente advogado. Ele falou, tem uma problema aqui de denúncia, como você marcou nisso, né? Eu participava das reuniões, né? O escritório que eu aprendi muito, eu participava das reuniões de atendimento e tudo mais. O bem dizendo que foi lá que eu aprendi advogado de verdade. E assim, nesse ponto, havia uma falha técnica. Por quê? Má compreensão do tipo homicídio próprio. Vamos supor que essa pessoa do veículo tivesse viva. Vai o agente tentar prestar socorro, a vítima aponta uma arma e assim, não chama socorro. Tentativa de omissão de socorro. Então, veja, outro ponto. A doutrina e alguns materiais se equivocam afirmando a tentativa de um crime omissivo próprio. Ela é impossível. Dito isso, passamos ao crime omissivo impróprio, ou melhor dizendo, homicídio por omissão. Requisito inicial, óbvio que omissão. Segundo requisito, temos que ter um resultado. E que resultado, quando eu faço menção, pessoal, é um resultado naturalístico mesmo. Né? Ou pelo menos um resultado normativo. Temos um crime formal imputado a título de crime de omissão própria. Ou uma tentativa a título de omissão própria. Posição de garantidor, né, que é o artigo 13, parágrafo 2º. Capacidade e possibilidade de agir. E, por fim, o último requisito, que a ação emitida ela é idônea para evitar o resultado. Essa é uma frase que consta no material que o professor está falando. Sem sombra de dúvidas, é o elemento mais complexo do crime de omissão própria. Porque a omissão é visível. Né? O dever de agir, você pega pela análise do tipo penal. Isso aconteceu, por exemplo, homicídio. Pô, tinha que agir para evitar o resultado de morte. Não agiu, é uma omissão. O resultado, o cara tá morto. Ele era garantidor? Se encaixar na situação prevista do artigo, sim. Ele podia não agir, a gente consegue fazer a conduta. Agora, se tinha esse nexo causal, aí entramos no problema. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês agora. Quando nós falamos desse nexo de evitação, é o que o Zaffaroni fala que exige uma conduta que seja fisicamente possível de realização. O Zaffaroni trabalha com uma abordagem, né? Ele tem o próprio modelo de funcionalismo que ele agrega, porque ele busca uma função específica de penal. Todas as teorias de funcionalismo buscam uma determinada função no campo penal. O Zaffaroni, ele é, na verdade, um autor que se banhou, né, no finalismo muito forte. Então, quando você pega a definição de conduta, de dele é visível, né? A ideia dele de funcionalidade tem um aspecto muito mais político criminal crítico, né? De negação de uma necessidade de direito penal, muito mais humanitário, uma teoria muito bem elaborada, um gigante. Talvez ele seja o grande autor da América Latina, né? E de mais, né? Talvez os dois grandes nomes da América Latina sejam, sem sombra de dúvida, ele, que já estava na definição antes. Mas, nesse ponto, ele tem uma abordagem muito importante. E esse nexo causal para ele, essa relação, ou seja, essa conduta omitida aqui, ó, que é idônea para o resultado, ela tem que ter esse nexo de evitação que ele chama. Quer dizer, que é um juiz de quase certeza do resultado. E a gente pode trazer alguns exemplos para debater. O que seria isso? O que é uma conduta idônea? E aí temos uma situação que é um caso bem comentado pelo Sr. Tavares, que é um caso famoso, chama tanto no Brasil quanto na Alemanha. Infelizmente, tragédias que relatam esse caso, que é de um prédio em chamas, né? E aí, a altura que as pessoas estão na escada do bombeiro, o sistema de rede, de água, não chega, e a pessoa tem que tomar decisão de urgência. Pula ou não pula. E o caso que é discutido, né, inclusive o professor Sr. Tavares trazendo a menção do presidente alemão, nós tivemos um episódio muito famoso, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo, não me recordo agora, no final dos anos 80, é exatamente isso. O pai, né, o caso era esse, o pai pega o filho e pula na cabeça do pai. Entre a certeza de morrer queimado e pular, vamos pular. Até pelo desespero da forma violentíssima e agressiva de uma morte por queimadura. Moral da história. Cai, se destrói totalmente o pai, mas o filho não sobrevive. Criança, adolescente, enfim, não sobrevive por estrutura óssea, mas o pai sobrevive por estruturado. É possível imputar a esse pai esse resultado? Veja, isso vai explicar o causal. E aqui nós temos uma situação que é
Dentro da imputação objetiva, há diminuição de risco. Esse autor, na verdade, ele agiu para diminuir a criação de risco, como bem o professor Tavares trabalha, e o professor Cláudio que sim. Ou seja, se esse autor trabalhou para diminuir risco, ele não está numa situação de um homicídio impróprio pela escolha indevida que ele deveria ter garantido o resultado de outra forma. Não, não é isso. Não é isso. Ele agiu dentro de uma conduta fiscalmente possível para ter o pior dos problemas. Já. Se temos um problema gigantesco aqui e eu posso escolher pelo problema menor, vamos pelo problema menor. Esta é a discussão. Só que, claro, quando nós puxamos isso para análise do garantidor, que é o ponto do pai, temos que entender que as posições de garantia, ao ser análise clara do artigo 13, parágrafo 2º, decorrerão em três situações. Mas antes propriamente de eu entrar nelas, eu queria frisar isso com vocês. Entendam que nós trabalhamos no artigo 13 com a teoria da equivalência dos antecedentes. Né? Há uma discussão no Brasil sobre o parágrafo primeiro, traz a teoria da causalidade adequada. Né? Há um texto do professor Luiz Greco no Código Negro, ele vai dizer que o parágrafo primeiro é uma declinação do caput do artigo 13. Essa frase dele está num texto sobre, salvo engano, o aniversário de 30 anos, se não me engano é isso, de 30 anos da famosa obra, né, sobre o sim, por discriminar sem direito penal. Na qual ele traz, olha, na verdade não estamos diante de uma situação de causalidade adequada, mas sim da teoria de equivalência dos antecedentes, que é o pressuposto básico da análise de causalidade em todo o direito brasileiro. Você tem no Código Civil, você tem lá no artigo 186, 187 e 927, né, na análise do ato ilícito com responsabilidade. Você vai ter nos artigos de responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor, no 14, no 18, né, se não me engano, 14 e 18. E você vai ter agora também no Código Penal, no artigo 13, quando define que é causa e o que são, no parágrafo primeiro, as chamadas divisões e como causas. Essa é a discussão. E aí tem um problema. Como é que eu vou fazer um juízo de projeção de que a conduta seria idônea para o resultado? Eu só consigo fazer isso casuisticamente, eu não consigo criar uma teoria geral para isso, sem análise casuística. Daí por que isso tem que ser analisado, lembre, resultado mais garantidor, para fazer a análise do que seria para nós a realização do homicídio próprio. Por isso, trago agora para vocês, feita essa observação, a análise do garantidor. Nesse aspecto aqui, está para nós a definição de que são três categorias. Primeiro, por força de lei, e os exemplos que eu trago aqui são no Código Civil, a relação de garantidor dos pais perante os filhos, né, na infância, e depois dos filhos perante os pais na velhice. São garantidores. Garantidor é o sujeito, ou garante, né, como que é o sujeito que tem o dever de impedir o resultado. Diferente da posição de um autor de conduta, por exemplo, no homicídio próprio, um crime de mera conduta, na qual tem o dever de agir, um dever normativo, não dever de resultado. Aqui é um dever de resultado, para impedir isso. Então, primeira situação por lei, o exemplo é esse, tradicional. Temos o segundo, que é o exemplo contratual, ou seja, segurança, né, inclusive por lei, podemos ver ainda a questão do bombeiro, né, salva-vidas, a praia, mas, ou do médico no plantão, né, o médico no plantão também por lei. Agora temos a questão do contrato, você contrata com segurança. E aqui tem que entender que esse evitar o resultado é dentro de uma realidade fática. Né? Você contrata um segurança para sua casa, mas chega lá o assaltante, bota uma arma na cabeça dele. Não existe determinação legal que obrigue esse camarada a dar a sua vida em prol do cliente. Porque seria aquilo que, desde a discussão sobre o estado de necessidade, que está lá, nas primeiras discussões que o Henry Frank traz no direito penal, mas que estão um pouco antes, né? 100 anos antes, talvez, um pouquinho mais, talvez, com Kant, na Metafísica dos Costumes, quando ele faz análise lá das pessoas que no mar, né? Tem uma tábua, tem duas pessoas, qual vida vale mais? Qual for, ali nesse desespero mais forte, que pega a tábua de madeira, e o outro que, infelizmente, faleça afogado. Essa é a mesma questão que o Estado. Não pode, inclusive está lá no parágrafo, né, que vai tratar do Estado de necessidade no Código na parte final. Eu não posso exigir para esse garantidor um resultado que ele coloque risco sobre o jurídico, seria um contrassenso normativo. Um contrassenso normativo. Daí por quê? No contrato não pode ser feito dessa forma. Então, um exemplo contratual pode ser assim: você vai contratar, por exemplo, um guia de mergulho, né, num lazer, né? É um famoso caso, né, de que um casal brasileiro foi passear numa praia da América Central e foram fazer mergulho em caverna. Pô, atividade de risco. E, infelizmente, o guia se perdeu lá. Mas ele, com a expertise dele, embaixo da água, não fazer sinal, né? Estão ferrados. Ele falou assim: morreu, já era, tem como fazer, né? Então, ele, com a capacidade técnica dele de conseguir controlar o tanto de gás, foi que ele chegou quase desfalecido, mas salvou-se. O casal, infelizmente, morreu. Esse camarada está no seu contrato? Isso são temas que, inclusive, se encontram no professor Figueiredo Dias e também no Faria Costa, reflexões muito importantes. Eles vão falar sobre chamadas comunidades de vida, sobre extensão de garantia. Se eu convido uma pessoa para fazer uma trilha e essa pessoa nunca fez trilha, mas eu a convidei e ela se machuca, quebra a perna, morre, essa possibilidade pode ser atribuída a mim, comunidade de vida, né? Eu divido apartamento com a pessoa, numa república, escuta essa pessoa no quarto, fazendo gemidos, mas eu não quero me incomodar. Porra, o cara morreu. E aí? São questões que discutem para nós, que não estão apenas no campo da lei contra o contrato, mas acabam tendo um espaço de ampliação da ingerência. Tem um texto maravilhosamente trabalhado, o professor Pier Paolo Cruz na sua tese de docência perante a Faculdade da USP, só que ele vai trabalhar com ingerência no campo geral aplicado à criminalidade mais enfoque econômico, né? Embora traga vários exemplos de criminalidade comum. O que é ingerência? Quando o comportamento anterior gera um risco de resultado maior. O exemplo tradicional é aquele: o cara brincando, entre aspas, joga o amigo na piscina e o cara morre, bateu a cabeça, machucou. Cara, meu comportamento inicial gerou esse risco, não existia. Então, assim, no que vier dali para frente, isso meu, será que nesses casos, chamado criminalidade de risco, trazendo para a logmática portuguesa, é possível falar numa extensão de garantidor, seja por lei, por contrato, por ingerência? São temas que vale a pena reflexões mais profundas, mas que nesse espaço da aula de hoje, infelizmente, não temos como solucionar todos esses casos. Então, são essas as questões de garantia que nós temos. E como eu falei para vocês aqui, a expressão da redação clara do código, artigo 3 parágrafo 2º, infelizmente, como disse, há um erro de redação, né? O código fala em linhas depois do parágrafo, não deve ser inciso, mas não desmerece a vinculação da lei. De outra forma, isso não infringe o princípio da legalidade, deslegitima a categoria. E para a gente poder se encaminhar para a parte final da aula, eu trouxe 3 casos aqui que são bastante interessantes. Esse primeiro caso consta tanto no trabalho do professor Jacobs, quanto no seu tratado, né, de parte geral. O professor Jacobs traz uma menção, inclusive é um julgado em 1985 da Alemanha, no qual a situação é a seguinte: um sujeito vem e espanca um desafeto. Mas espanca mesmo. Deixa o cara desacordado no chão. Um terceiro sujeito, vendo a cena, também desafeto daquele que apanha, fica só na espreita. Quando o agressor termina de espancar, ele sai. Vem esse terceiro e, aproveitando-se do fato de que o sujeito tinha deixado o desafeto desacordado, vem e estrangula-o até a morte. A pergunta aqui no caso era: será que havia, pro primeiro agente que bateu, a ele deve ser imputado somente a lesão corporal ou também a morte? É óbvio, me parece bastante evidente, que todos vocês concordarão comigo que não há uma vinculação entre a primeira conduta e a segunda de forma direta. O que houve foi uma malandragem do segundo agente para poder se valer de um contexto de defesa reduzido pelo primeiro agente. Mas entendeu nessa decisão, o Jacobs comenta, que haveria um vínculo porque o tribunal se entendeu. Né? Não é que o Jacobs está defendendo isso, ele está narrando casos, coisas diferentes. Então, que o Jacobs é muito criticado no Brasil sem ter essa análise adequada da teoria. Então, por tal razão, parece que ele se equivoca a decisão ao trazer esse vínculo onde não há esse vínculo, porque não tem essa amplitude de forma direta. Um segundo caso que nós poderíamos falar é dessa ampliação de garantidor em caso de missão imprópria de produtos para consumo e risco à saúde dos consumidores.
São vários os casos, né? Responsabilidade por fato de serviço, de produto ou de serviço, aquilo que causa dano à saúde, à vida, né, do consumidor. O famoso caso que nós tivemos da cervejaria em Belo Horizonte, onde há uma imputação bastante exagerada, né, porque é um problema industrial que era imprevisível por parte dos donos, que isso faz com que, então, infelizmente, houve a vitimização das pessoas, mas que não é previsível. Se previsível fosse, evitado seria. Logo, poderia-se discutir no campo de uma imputação, de homicídio por omissão imprópria, como assim foi, no caso. Mas por todas as informações que foram vinculadas na mídia, etc., é possível afirmar que não há manipulação direta. Dando um exemplo, poderia ser outro. Você vai imaginar um alimento que viesse com um produto X na sua composição e não informa esse produto X no alerta. E a pessoa altamente alérgica àquilo, ela come. Então, daí tem uma omissão imprópria de resultado direto. Né? Eu não vou entrar nessa quem foi o autor da conduta, foi a pessoa jurídica ou não, só estou dizendo, inclusive no caso da cerveja, sobre isso. Eu estou só dizendo esses detalhes bastante particularizados. Né? E por fim, temos um problema ainda de nexo de imputação de homicídios impróprios, que diz respeito ao caso que eu falei, olha, jovem jogado na piscina por ar e os colegas estão observando, que é o famoso caso, né, que todo mundo, talvez os jovens há mais tempo como eu se recordam, que inclusive estampou a capa da revista Veja, no momento, de um rapaz, né, que sofreu um trote, né, numa faculdade, foi jogado na piscina, né, enfim, caso famoso, em que depois os organizadores da festa foram responsáveis pela morte. Mas peraí, já tem um caso, inclusive, desse no meu escritório, que é idêntico a isso, em que uma festa do município, né, o meu cliente é o secretário da administração do município, foi feita uma perícia com um engenheiro contratado, engenheiro municipal, o Corpo de Bombeiros autorizou a realização da festa, Polícia Militar também participou junto para averiguar, Polícia Civil também teve a nota de autorização, tudo certo. A festa era um recinto fechado, no centro da cidade, na lateral desse recinto havia uma ponte, o que aconteceu? O cara estava embriagado, sai embriagado da festa, enquanto está totalmente embriagado ali na festa, vão dar o soro para ele, né, com glicose, para ele reanimar, para acordar do porretaço que ele estava, ele morde o seio da enfermeira que o atendia. Aí, obviamente, né, com aquela confusão ali, meio que tocam ele ali da enfermaria, ele vai pro lado, tá uma viatura policial militar fazendo a segurança da festa, a festa estava tranquila, embora o pessoal bebendo, estava uma festa tranquila. E começa a desacatar os policiais falam, cara, vai embora, tudo filmado, antes que fique pior pra você, né, você tá desacatando, então, pô, vai embora. O cara quer voltar pra festa, não, você foi expulso da festa, você não volta pra festa. Então ele voluntariamente sobe uma rua lateral à festa, quando tem é uma ponte de trem, na verdade. E ele, na lateral disso, então, eu que tava, ele tropeça e cai de um barranco de mais ou menos 8 metros, vendo a terei lesões, múltiplas fraturas que acabaram resultando na morte por fratura no pescoço. A imputação é por homicídio culposo contra o gestor municipal, a empresa que organizou a festa, a empresa particular que venceu a licitação, a engenheira do município, o engenheiro terceirizado, os policiais que estavam ali fora que mandaram o cara embora, e também contra quem mais? O que fez? Cara, impossível você fazer um nexo causal desse. Porque quando nós voltamos aqui aos requisitos, vejam, onde está a omissão? Se existe um laudo da festa autorizando a festa, onde está a omissão? Diz a acusação. A omissão está que eles não viram que tinha como entrar por essa ponte. Mas é minha questão do imprevisível. Era imprevisível. Qualquer pessoa em sã consciência não teria a ideia de pular por lá. Tanto que a autoridade policial, os engenheiros, dois, avaliaram o feito e não viram. Esses casos são muito interessantes porque trazem para nós uma ampliação do crime civil próprio. Muito comum vocês buscarem precedentes sobre a ampliação, por exemplo, de delitos sexuais. São vários os casos. Há um famoso caso do STJ, que é comentado pelo professor Fábio Dávila, num artigo maravilhoso, publicado na revista do ITEC, de Porto Alegre, sobre uma situação em que a mulher, vítima de uma violência domiciliar, psicológica, física, enfim, ela é agredida de uma forma absurda pelo convivente dela, o qual acabou agredindo, né, com crimes sexuais, a criança. Não me recordo detalhes se era menino ou menina, filho, enfim, praticou. Ela viu aquilo. Ela vai sofrer violência de diversas formas para não contar para a polícia. Quando então na escola, pelo comportamento da criança é descoberto a situação, né, tudo, marcas, corpo, etc., é feita a denúncia de conselho tutelar. E é então encaminhado o processo, obviamente, o Ministério Público, qual faz a denúncia do 217, né, para o padrasto, e a mãe por omissão imprópria. Desconsiderando quarto requisito. Houve omissão dela? Houve. Houve resultado? Houve. Né, embora ele sexual seja formal. Não destaca isso. Mas ela poderia ter agido para evitar o resultado, que é a última pergunta. Sim, poderia. Né, no nexo causal. Se ela tivesse agido, teria evitado o resultado, teria evitado. Quando soube, né, o crime. Óbvio que não tinha uma bola de cristal como ele antes. Mas sabendo, né, depois, poderia ter evitado outras repetições. Ela tinha essa capacidade de agir? Não. Diante da situação que ela estava, não. Aí vai discutir o feito sobre se ela estava numa excludente de conduta pela coação física ou se ela estava numa coação moral resistível. Primeiramente, decidido que ela estava numa coação física, não é? E foi formulada a decisão em sede STJ, definindo que ela estava numa coação moral resistível, o que é o acerto da decisão. Era essa conduta, isso é a culpabilidade. Então, para vocês entenderem que há uma complexidade gigantesca ao redor dos crimes homicídios próprios, que seja um adicional de elementos. É muito complexo isso, no sentido de dizer, olha, tem aí? Não tem. São variáveis dentro dos requisitos. Para encerrar, eu gostaria de trazer para vocês aqui um caso. Opa, um caso delicado, obviamente, também. Eu participei do processo, uma parte dele, depois não participei mais até o final. Na verdade, eu fiz uma análise do processo e encaminhado um parecer, pedi um parecer para mim na época. Né? Eu trabalho muito com parecer, então, um parecer para mim. Que era assim, um caso de uma gestante, ela tem uma gestão muito delicada, por vários aspectos. Primeiro, que a gestão é muito delicada porque ela tinha questões dela, uma pessoa com mais sensibilidade da dor, né? Vamos pegar um exemplo. Tem pessoa que consegue, por exemplo, tatuar a testa, o cotovelo, o joelho e não sei nada. Tem pessoas que vai fazer uma tatuagem lá externa, no braço, uma área não tão sensível e corre pra caramba. A pessoa reage à dor de uma forma. E contrataram uma médica particular para fazer tudo pré-natal, né? Contrato particular, bancaram todas as consultas, o parto seria também particular, família muito bem financeiramente, um jovem casal, muito bem estruturado. Só que tiveram um azar, de um final de semana, e daí são coincidências da vida de cidades pequenas, né? A moça passa mal, o marido leva ela até o hospital da cidade, chegando lá, encaminhar na triagem, verificado na triagem que é um pequeno aumento de pressão dela. Esse pequeno aumento da pressão dela, encaminha pro médico. O médico, não, mas quem que é a tua obstetra? Ah, é a fulana. Pô, peraí, minha amigona, ela é madrinha do meu filho, liga pra ela. Liga. Eles haviam tentado um contato inicial com ela, e ela falou, cara, olha, eu não tenho como avaliar o caso, embora o nosso contrato diga que tinha essas pessoas, que eu tô em outra cidade, e eu tô numa festa, infelizmente eu até bebi um pouco. Não estou bêbado, mas, cara, não tem como avaliar vocês, desculpa. Então, bom, até o hospital, vou te colocar no hospital. Dentro do hospital, eles acabam então tendo esse contato com um médico, o médico pega e liga no telefone. E algumas pessoas fazem isso, né? Meu pai que não escuta, mas meu pai não usa assim, o telefone no último volume. Você tá na outra sala, você consegue escutar o que a pessoa tá falando, como se o último volume do telefone fosse um viva voz, né? E o cara fez isso. Ele, fulana, tô aqui com a tua paciente, a Beltrana, pô, tem uma flutuação de pressão aqui, tá sentindo mal, como que é o histórico dela? Uma fresca, vai embora. Pá. O camarada, tá bom. O casal ouviu. Não dá remédio pra nada, manda embora. O casal seu meu, estarrecido com aquilo, quando entra no carro, a mulher desmaia. O cara consegue correr para uma unidade de atendimento.
na qual tá lá um outro médico do plantão de atendimento e vê aquela situação e fala: "Olha, isso aí é situação de cirurgia, volta, vamos lá no hospital, cirurgia já é imediata". Porque o que acontece? Era o estado de pré-eclâmpsia que ela estava, a gestante já estava em eclâmpsia, e acabou falecendo. Esse médico que faz o segundo atendimento, ele fala: "Olha, era o estado de pré-eclâmpsia, que é básico, a pressão subiu, já era, tem que ser observado, tem que observação, e dá tudo. Depois do falecimento, ele comunica ao marido, deu todo o protocolo médico, motivo pelo qual foi aberta a ação criminal. Vamos lá, vamos preencher os requisitos. Houve omissão do médico do plantão? Sim. Houve omissão da médica que estava contratada para falar? Sim. Quando? Quando ela fala pro cara, ignora. Houve resultado? Sim. Falecimento da mãe e do bebê. Já o bebê já estava ali de 7 para 8 meses. Você não é garantidor. Digamos, a médica ao telefone, ela é uma garantidora contratual, e o do plantão, legal. Claro, gente, indiscutível que a do médico estava atendendo na frente é muito mais grave, porque seria no campo de resolvimento de pena. Ambos podiam agir. Sim, ela podia ter se eximido de falar, cara, atende. Ah, frescura, manda embora. Olha o contexto. E ele mais ainda. E aí vem a dificuldade do caso, que era, se tivesse agido antes, teria salvo. Essa é uma resposta que a gente não tem como falar 100% sim. Lembra que eu falei pra vocês que o garantidor, o dever dele é de um resultado, mas há casos em que o resultado precisa ser pensado no caso concreto? Aqui é uma situação que ele tinha interagido para evitar o risco mais grave. Aqui não é um resultado que era certo, a atuação vai salvar, porque pode acontecer ter o atendimento, a pessoa com observação, ir pra cirurgia, para fazer o parto antecipado, infelizmente vai ser gestante, ou o bebê, ou os dois. É uma tragédia, pode acontecer. Porém, todavia, entretanto, contudo, nesse caso, qual é a prova de ser feito no processo? Era o depoimento desse terceiro médico, que foi assim que sucedeu no caso. O senhor pode afirmar que salvaria a vida das pessoas? A resposta foi bem pontual, disse ele, né? Eu fui contratado para analisar a paciência criminal. Para fazer a paciência criminal. A resposta foi essa. 100% eu não posso garantir. Mas é cor, o cara falou tantos anos aí lá, quantos partes tinha feito, que o cara tem que virar, mas precisava ter o cara que faz tudo, né? Posso afirmar pra vocês que, ó, de 0 a 10, 9,5 teria sido salvo. Opa, então essa ação era idônea para, no mínimo, quase evitar o resultado. Isso aqui garante o mecanismo de imputação do crime civil próprio. Então veja, é um tema maravilhoso para ser debatido, um tema super amplo. Nós temos várias questões que podem ser aqui trazidas para nós até o final desse conteúdo. Retornando só a nossa tela inicial aqui, eu gostaria de deixar para vocês mais uma vez meus contatos. Pessoal, fiquei muito feliz de poder participar com vocês dessa pós aqui, porque é uma pós séria. Sempre investimento em educação é investimento, né, não é gasto. Fico muito feliz de estar nesse corpo docente só com gente de renome aqui na pós da PUC. Então fica desde já um agradecimento enorme, mais uma vez, ao professor José Ferrari, ao professor André Gibradini, coordenadores da pós. Espero que essas provocações que eu tenha feito para vocês ao longo desses nossos encontros sirvam para que vocês consigam aí declinar sobre o estudo da dogmática, e aqueles que se interessarem mais ainda, venham, me procurem, né? Tenho o maior prazer em conversar sempre com alunos de fora e tudo mais. Mas é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e naquilo que puderem, muita fé na sua profissão, nos seus estudos. E é isso. Fiquem bem. Até uma próxima. Muito obrigado.